Bom dia, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Vamos conversar com o Papai do Céu? Vamos lá. Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E porque Deus é muito bom para cada um de nós, Ele fez muitas coisas boas, mas tem algumas que Ele nos deu a graça de aprender a fazer, certo? Uma delas foi as casas onde nós moramos. É isso mesmo, as pessoas constroem as suas próprias casas. Vamos ver aqui como é que tá aqui bem distribuído os vários tipos de casa. Então vamos lá. Olha quantos tipos diferentes de casa. Nós vamos começar lá no alto da lousa, nesse cantinho bem aqui. Você já assistiu o filme da Frozen? Lá começa o filme com alguns homens recolhendo algumas pedras de gelo, certo? Pois sim, lá no lugar onde a Frozen mora, existe neve, é muito frio. Então não dá para se construir um tipo de casa igual ao nosso que está aqui nessa parte tropical do país, tá bom? Então, nos lugares muito gelados, as casas, elas costumam ser desse jeito. Cada um desses retângulozinhos são blocos de gelo que são empilhados até formar a casa chamada iglu. Iglu, é isso mesmo. Iglu. Como se escreve isso? I-G-L-U. Iglu, que inicia com a letra I, certo? Então a gente vai descer um pouquinho mais. Bem aqui, nós temos outro tipo diferente de casa. Nós temos a fazenda. Fazenda. F-A, Fá. Z-E, Zé. Com N, Zen. D-A, Da. Fazenda. Lá na fazenda, nós temos muitas coisas boas. A casa ela é feita de madeira, geralmente, mas existem fazendas também feitas de tijolos, tá bom? Lá nós temos animais e nós temos vários tipos de planta. Dentre elas, nós temos as plantas do pomar. Lembra da aula passada? As plantas do pomar são plantas que dão origem às frutas, certo? E também nós temos as plantas da horta, que nós vamos já estudar sobre elas, tá certo? Então, a gente descendo um pouquinho mais, nós temos outro tipo diferente de casa. Nós temos a casa feita de tijolo e
de concretos, como por exemplo cimentos, telhas. Então essa é o tipo de casa que a maioria de nós conhecemos e que é onde nós moramos. Casas feitas de tijolos, certo? Aí a gente indo um pouquinho mais para o lado, nós temos outro tipo de casa. Esse tipo de casa é feito de palha. Geralmente nós temos esse tipo de casa no norte do nosso país. O norte do nosso país é um lugar muito grande, que tem 9 estados. Um dia você vai estudar sobre eles e conhecer cada um, certo? Mas nós também estamos no Nordeste com alguns tipos de casa desse jeito também, casas de palha, certo? E a gente descendo mais um pouco, nós temos casas simples de madeira, certo? As casas de madeira geralmente ficam nas comunidades que ficam perto das margens de rios ou casas ribeirinhas, certo? Assim como essa, bem aqui, ó. Essa casa de madeira, ela é construída nas margens do rio. Já essa casa, ela é construída dentro do rio, porque existem alguns rios que são bem extensos. Aí as pessoas constroem as casas quando eles estão bem baixinhos, mas elas mesmo assim constroem em cima de algumas colunas de madeira bem altas, porque quando chove, a água do rio sobe e as casas não ficam inundadas. Esse tipo de casa é chamada de palafita. Vamos ver como é que se escreve? Bora lá. Tá. P-A, pá. L-A, lá. F-I, fi. T-A, tá. Palafita. Certo? Porque as pessoas de lá costumam dizer que são seus palácios de madeira, palafita. Certo? Esses 3 tipos de casa lembram uma história. Você lembra que história é essa? Que tem uma casa de madeira, uma casa de palha e uma casa de tijolos? Não, essa não é de madeira. E ela é de quê? É isso mesmo, como é que eu não pude perceber que essa é a de tijolos? Muito bem, a de tijolos. E essa? Ela é a casinha de palha. Muito bem, e essa? De madeira. Que história é essa? Muito bem, a história dos 3 porquinhos. Desses 3 tipos de casa, qual é a mais forte? É a casinha de tijolos. E lá atrás das casinhas de tijolo tem, ó, uma casa que ela é muito grande. Porque ela é feita uma em cima da outra, com vários andares. Que casa é essa? São os prédios, edifícios. Isso mesmo. Eles têm muitos andares e moram muitas pessoas. Então, qual é o tipo da sua casa? Você mora em casa de madeira, de tijolo, de palha, de gelo? Você mora em apartamento? Em prédio? Edifício? Você mora num sítio? Eu quero saber tudo, hein? Mas lembra que eu falei da fazenda? Existem algumas casas como a fazenda, o sítio, chácaras, que são lugares recolhidos da cidade, onde tem só aquela casa e um quintal bem amplo, onde podemos fazer plantações? Pois bem,
Hoje nós vamos ver um tipo de plantação que nós cultivamos na fazenda, certo? Que são as plantas da horta. Olha o que tem nas plantas da horta. O que é isso? Cenoura. Exatamente. Nas plantas da horta a gente coloca as sementes na terra, agoa, e elas não são muito grandes, mas elas nos dão verduras como a cenoura. A cenoura é um legume, certo? Mas a gente também chama ela misturada com batata, com chuchu, com beterraba, de verdura, quando a gente mistura tudo, certo? Mas são legumes. Então, nas plantas da horta nós temos legumes, como cenoura, batata, chuchu, batata doce, macaxeira. Nós temos verduras como o cheiro verde, o coentro, o pimentão. Nós temos uma fruta que a gente utiliza como verdura. Ela não é um legume, mas as pessoas pensam que são, que é o tomate, certo? Então, nas plantas da horta, geralmente é isso que nós cultivamos: verduras e legumes, tá bom? Então, qual dos frutos dessas plantas você gosta mais de consumir? Você gosta mais dos legumes, das verduras? Ou você prefere as plantas do pomar, onde tem uma variedade muito grande de frutas? Ou você prefere ainda as plantas do jardim, onde tem vários tipos de flores, de rosas? Que tal a gente preferir todas as plantas e cuidar muito bem delas, para que a nossa natureza continue muito bela e a gente tenha um ar bem assim, bem limpinho, cheiroso, para a gente perceber como as coisas de Deus são boas, hein? Pois é, pois agradeça ao Papai do Céu pela sua casa. Vamos pedir sempre no coração do Senhor, do nosso Papai do Céu, que Ele consiga fazer com que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, enfim, os nossos familiares consigam sempre sustentar a nossa casa e nós sermos muito felizes. Por hoje é só. Beijo. Tchau!